Bom, hoje estamos iniciando aqui uma live, uma apresentação online pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, uma instituição criada em 1997 que realiza eventos de tempos em tempos. Já, salvo engano, é o 47º FONAGE que está aí, onde se discutem justamente as questões relacionadas aos juizados especiais, que no Brasil tem uma atuação importantíssima para o sistema de justiça. E aqui, hoje, o FONAGE é presidido pela doutora Janice Goulart Garcia Ubiali, que é desembargadora do TJ de Santa Catarina, uma juíza de carreira, brilhante colega e amiga comum minha e do nosso convidado aqui, né? Deixa eu me apresentar também. Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e também fui juiz em São Paulo, onde fui presidente da AMATRA de São Paulo, vice-presidente da MB, conselheiro do CNJ e tenho mestrado pela Universidade de Lisboa e estou fazendo meu PhD aqui, transmitindo daqui de Edimburgo, da Escócia, onde eu faço PhD pela Universidade Strathclyde. Mas o convidado nosso é especialíssimo aqui hoje. Nós temos aqui o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da 4ª turma, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, pós-graduado em Gestão e Controle do Setor Público pela UDESC e em Direito de Consumo pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi coordenador e supervisor dos Juizados Especiais de Santa Catarina, secretário-geral e presidente do FONAGE, presidente da Comissão Permanente de Assuntos Institucionais do FONAGE e da Comissão Legislativa do FONAGE, foi presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, é coautor da Lei de Mediação, comentado artigo por artigo, entre outras tantas coisas, né, ministro? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai agregando muitas coisas do currículo, né? Esperamos poder continuar agregando outras mais. Mas o ministro, além disso, eu vou agregar um item novo no seu currículo, ministro. O ministro participa de uma obra que eu estou coordenando em homenagem ao desembargador Neves Amorim, de São Paulo, um querido amigo nosso, e é um livro que já está pronto, só não foi ainda... Só não saiu ainda, só não foi lançado por conta da pandemia, infelizmente. Mas é um livro que eu tive o prazer de organizar em homenagem aos 5 anos do novo CPC no Brasil e que participam um timaço de pessoas, participam do livro, para minha enorme alegria, o ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre Ramos do TST, o ministro Buzzi do STJ, também o Antônio Carlos Marcato, o professor Marcato, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, a Maria Helena Diniz, o Sérgio Shimura, o Silvio Rocha, Vasi Werner, Manuel Campelo e tantos outros. Então é um time de primeira linha esperando para sair, ministro. E assim eu tenho a alegria de passar-lhe a palavra, porque afinal eu acho que os nossos espectadores aqui querem mais ouvi-lo do que a mim. Então, por favor, seja muito bem-vindo aqui e obrigado por aceitar o convite do FONAGE, que o ministro tem uma história riquíssima, linda e bastante apreciada nessa instituição. Muito bem. Munhoz, é sempre um prazer revê-lo e fico muitíssimo satisfeito, né? Você sempre se dedicando verdadeiramente ao aperfeiçoamento, né? Você é uma pessoa, um amigo e um profissional que eu acompanho há longos anos. E eu tenho imensa satisfação de vê-lo sempre crescendo, sempre se aperfeiçoando. Isso é magnífico. Faz bem para você, mas também faz muito bem para nós todos, porque você, como já deu provas disso, provas concretas, né? Você já dividiu tudo isso no CNJ, a sua passagem foi magnífica, né? Por onde você passa, você deixa boas marcas, né? A marca de uma divisão de conhecimentos, a marca de uma participação, como essa agora que você está fazendo agora aqui, mais uma vez. Isso é prova disso. Então, é um grande prazer e uma honra até estar aqui contigo, porque, com certeza, todos nós iremos aprender muito com a sua experiência, com o seu intelecto, que é apurado. Eu agradeço muito as suas gentilíssimas palavras, as quais muito mais se deve à nossa amizade já de longos anos, do que realmente de alguma qualidade, se é que podemos tê-las. Mas também quero reiterar aqui
o meu especial cumprimento e especial agradecimento à Janice, a toda a presidência, a toda a diretoria do FONAGE. O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, é uma das entidades que eu mais me orgulho em pertencer, me orgulho muito em pertencer. E eu, me perdoe se eu vou cometer algum equívoco aqui, algum excesso, mas eu vou ser bem franco para ti, Munhoz, e para quem está nos ouvindo, eu, sinceramente, a menos que venha alguém aqui e me prove que eu estou enganado, mas eu tenho uma certeza muito grande, e aqueles amigos meus que fazem parte do FONAGE, não aqueles que têm a mesma idade que eu, os mais jovens até, e também aqueles que têm lá a nossa idade, mas eu tenho para mim que a mediação, que o movimento pela conciliação, que os métodos alternos de resolução de conflito, métodos mais adequados, como chama o professor Kazuo Watanabe, tudo isso voltou, retornou ao Brasil, como dizia a saudosíssima, queridíssima professora Ada Pellegrini Grinover, não é? Ela sempre dizia, olha, pessoal, quando ela falava para mais jovens, Munhoz, ela dizia assim, olha, isso aí nós não estamos descobrindo não, hein, pessoal? Ninguém está descobrindo, isso aí não é novidade. Ela vinha com aquelas histórias que ela gostava de contar 2000 anos atrás, e tanto e tal, dos mongóis em Roma e tal. Realmente, nada disso foi novidade. Mas eu creio que a reintrodução no Brasil dos métodos de resolução, ou dos métodos mais adequados de resolução de conflito, como fala o meu grande ídolo, o professor Kazuo Watanabe, porque eu tenho uma grandíssima admiração, quero aqui também prestar uma grande homenagem a ele, né? Nunca é suficiente a homenagem que a gente pode fazer para uma pessoa como essa, professor Kazuo Watanabe, que é exemplo para nós em absolutamente tudo, na vida particular, na vida profissional, como homem, né, como cidadão, como contribuinte do aperfeiçoamento das nossas instituições, né? Um grande ser humano. Mas eu dizia, então eu tenho um grande orgulho, começo a minha fala por aí, dizendo que, olha, vão me desculpar os que discordam, né? Que logicamente podem ter. Sempre tem. Mas eu acho que o fórum, não só os juízes, o FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, os juizados especiais, o juizado de pequenas causas que nos antecedeu até, né? Essa turma, esse pessoal que trabalhava ali, juízes, preponderantemente juízes, os advogados, os nossos servidores, que muitas vezes são esquecidos, os promotores, os defensores, fomos nós que reintroduzimos no Brasil esses métodos de resolução de conflito. Talvez no interior, principalmente no interior e nas periferias, como dizia muito o próprio Amorim, né, homenageado nosso, né, ele dizia muito, talvez nas periferias e no interior, isso se deveu no início a uma tentativa nossa de tentar, né, uma busca nossa em tentar atender as populações mais carentes, mais pobres, que não tinham acesso à justiça, que eram ou são praticamente 28%, 30% da população brasileira, é um contingente imenso de pessoas, essas que não têm acesso à saúde nenhuma, que não têm acesso à segurança nenhuma, que não têm acesso a tantas coisas, saneamento nenhum, e também não têm acesso à justiça. Então, eu brinco, mas não é brincadeira, eu provoco. Eu digo assim, vem cá, nós estamos reunindo agora aqui, Munhoz, nós estamos agora reunindo, de certo, muitos médicos aqui estão nos ouvindo. Só gente da medicina está nos ouvindo agora. Ou só engenheiros, será que está nos ouvindo agora? Ou só, sei lá, né? É óbvio que agora estão nos ouvindo preponderantemente, as pessoas que são profissionais do direito, os que estão fazendo faculdade de direito, aqueles que de outras áreas, mas atuam junto conosco, como, graças a Deus, os assistentes sociais, os psicólogos, peritos, né? Mas são os, direto ou indiretamente, operadores do direito. Então, eu digo assim, eu tenho
uma boa parte, não toda a consciência tranquila, isso é impossível, mas eu tenho um pouco da minha consciência de cidadão, estou falando, note bem, pelo amor de Deus, de cidadão, pelo menos, relativamente tranquilo, porque, olha, não eu não, mas nós, você, eu, todos nós juntos, fizemos sim a nossa parte, estamos fazendo bem a nossa parte no que diz respeito a isso. Nós sim estamos oferecendo condições dessas pessoas não pobres, as miseráveis, as totalmente desamparadas, as esquecidas por esse sistema aí, essas pessoas, de tentar encontrar algum eco, de tentar encontrar algum amparo, pelo menos, alguém que ouça, alguém que encaminhe essa gente, que lhes dê alguma coisa na nossa área. Eu brinco... Aí, e sim, de modo célere, né, ministro? Sim, e eu brinco até com meus alunos, Munhoz, eu digo, olha, eu não vou resolver o problema da saúde do Brasil. Infelizmente, nem o meu setor é. Eu não vou resolver o problema do saneamento. Não vou. Eu gostaria, adoraria, um dos mais graves problemas, inclusive. Mas, agora, eu vou tentar. Não que nós vamos resolver o problema da justiça, do judiciário, do sistema, né? Nem a da justiça, do sistema. Mas agora, cá entre nós, que esses métodos de resolução de conflito, concebidos agora, ultimamente, pelo professor Cazul, Ada Pellegrini Gnova, por os desembargadores mais antigos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Pernambuco. É uma injustiça até citar nomes, né? Porque há 2, 3 décadas atrás, essas coisas nasceram em São Paulo com outros nomes. Até estava hoje falando para a Valéria Lagrasta, minha querida amiga, né? Que eu e Mariela Ferraz, juíza, que hoje não sei se já é desembargadora ou não em São Paulo, né? Eu e ela ficamos vários dias pesquisando nos arquivos de São Paulo e achamos lá, de anos e anos e anos atrás, projetos muito semelhantes com esses que estão hoje aí. Tem outros nomes, outras categorias. Andaram bem durante algum tempo, e não só em São Paulo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse início de histórico mais recente, né, ele já é fruto de uma tentativa, de alguns fracassos, algumas tentativas bem-sucedidas, mas no final, já antes até da própria existência do Conselho Nacional de Justiça, esses métodos já buscavam ser implementados por nós todos, os operadores do direito, sim, na busca de tentar levar algum atendimento, né? Eu não gosto de dizer alguma modalidade de justiça, eu não gosto de dizer muito isso, não, mas algum atendimento para essas pessoas mais carentes, que eram absolutamente desprovidas de qualquer possibilidade, não só de ter dinheiro para contratar advogado, porque isso nós já resolvemos na terceira onda, né, do Mário Capelletti, que é o acesso à justiça por meio da assistência judiciária. Na segunda onda, né, depois foi a terceira, foi a de desfazer, desconstruir, não destruir, né, desconstruir o sistema que está aí. Já está atendido isso. E agora nós estamos complementando, e olha, eu vou dizer para ti, com grande êxito, Munhoz. Por quê? Porque se você vê as estatísticas, não é o meu achismo, não é o que tu acha, o que eu acho, não, são as estatísticas lá do CNJ. Fazia praticamente 18 anos que no Brasil os processos não baixavam, como um todo, né? Federal, do trabalho, estadual, tudo junto. Agora, quase 2 anos a fio, nós conseguimos baixar os processos. Por quê? Não que seja só porque, claro que não. Não estou dizendo que nós somos a cereja do bolo. Não é isso. Agora, cá entre nós, só em nós dois, não tem mais ninguém nos ouvindo. Não tem mais ninguém vendo. Que é uma bela cereja. E que é um dos grandes, se não o principal, aliás, mas um dos grandes motivos para nós estarmos dando conta de enfrentar já de início futuras demandas, sim. Né? Foi uma belíssima coisa a audiência do 334, se aquilo não tem esse nome, mas se aquilo não é uma audiência preliminar igualzinha àquela da 9.099, que nós já fazíamos há tantos anos lá atrás, né? Então o sistema todo está se adequando, está se acomodando, antes de se estabelecer bem a relação processual, se estabelecer sólido o conflito dentro do fórum, até dentro do fórum nós já estamos conseguindo levar o nosso mediador judicial. Agora, com cursos virtuais, semana passada inauguramos, né, para o Brasil inteiro, nós vamos atender primeiro os 10 estados,
depois vamos atender o Brasil inteirinho, formando, sim, mediadores judiciais, uma nova carreira. Quem possibilitou isso? Os métodos de resolução de conflito. Por isso que eu digo para ti, se nós pararmos para analisar bem as consequências, a lei, o que nós vamos fazer no mundo de verdade, né? Já estão aparecendo, no mínimo, 2 novas profissões para essa área. O mediador extrajudicial, o mediador judicial. Estamos mudando já o procedimento da nova... Semana passada, fizemos uma lei, foi aprovada uma lei, não é ano passado, semana passada, né? Uma lei, se não me engano, 17.993, né? Uma lei, 13.994. 13.994. Semana passada, mudando a 9.099, para quê? Para dar ainda mais celeridade à lei e, óbvio, nesse período agora de pandemia, para permitir que os atos sejam feitos de modo virtual. Que cá entre nós dois também, só estamos nós dois aqui, que ninguém mais nos ouça. Isso já está lá no Código de Processo Civil. Sim. Quem chama de novo? Quem Sim. chama de novo esse Sim. código aí? Sim. Esqueceu de ficar velho, né? Sim, é verdade. Já tem 5 anos, santo Deus. Né? Sim. Não é um código velho, mas para novinho também não serve mais. Sim. Isso já está lá, estava meio escondidinho, mas já estava lá permitindo. Atos processuais eletrônicos. Inclusive, oitiva de testemunhas. Sim. Audiências. Inclusive as sessões de julgamento, expressamente, eu acho que é no 173, se não me engano, está lá expresso, sessões de julgamento. Que cá entre nós, aqui ninguém está nos ouvindo, eu sei disso. Foi uma luta para aprovar isso, fazer sessão de julgamento em um ou outro tribunal. Foi uma peleia, como se diz lá no Sul. Né? Mas conseguimos. Né? Então, eu acho que essa nova visão chegou. Olha, para quem não gosta muito dela, lo siento muito em dizer, não tem como retroceder, não tem como retroceder. Você que estuda, como sempre, essa foi uma grande marca tua, e graças a Deus, estudar, né? Depois tu vê se tu me dá umas aulas, né, velho? Para ficar superado, né? Mas você que está agora, de novo, mais uma vez, estudando fora, na Europa e tal, você está acompanhando, né? Singapura, um dos maiores centros, né, marítimos do mundo, Londres, estão modificando a arbitragem para introduzir como preliminar a arbitragem e mediação, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui também. Arbimed, que eles falam. Isso, Arbimed. Exatamente. Ou Med-Arb, né? Dependendo. Faz 1 ano e meio, 2 no máximo, estão traduzindo nos regimentos, oficialmente. Então, santo Deus, se isso não é uma prova, para quem está nos ouvindo agora sim, agora está todo mundo nos ouvindo. Se isso não é uma prova de que no mundo inteiro, os maiores centros de arbitragem, os 2 maiores centros de arbitragem do mundo, Singapura e Londres, né? Se eles até lá estão mudando os regimentos, santo Deus, para colocar como preliminar a própria arbitragem, que já é uma justiça mais célere, mais rápida, mais especializada, mais técnica, né, do que a nossa, que é tudo uma coisa só no final, claro. Mas se até eles... Toda a jurisdição. E agora lá, com a 334, no nosso Código de Processo Civil, né, agora ficou escancarado. É óbvio, minha gente, é óbvio que nós temos que aceitar, fazer, nos especializar, não fazer mais aquela mediação do tempo do meu avô. Meu avô era mediador comunitário. Só que ele chegava lá e resolvia aquilo meio no grito. Né? Hoje em dia são técnicas, tem cursos. Graças a Deus. Você fez parte disso, Munhoz. É bom não esquecer, você fez parte disso. Conselho. Na luta por trazer para dentro dos currículos escolares essa matéria. Hoje não é mais opcional, hoje é obrigatório. E tem uma grande parte das faculdades que já tem uma disciplina só disso. Só de ADN. Mas mesmo aquela que não tem que ter no currículo da faculdade. Não é mais opcional, não. Não é? Então, só para concluir essa minha primeira fala, querido, antes, quando eu entrei na faculdade, né, faculdade que eu tenho muita honra de ter feito, a Univale, em Itajaí, Santa Catarina, com muito sacrifício, né, muitos colegas fizeram junto conosco, né, mas lá, não só lá, até nas melhores faculdades do Brasil, né, nos ensinaram a pelear, nos ensinaram a entrar com ação, a brigar, né? A litigar, a dar os golpes. Isso. Agora não. Agora nós estamos ensinando a pacificar, a construir outro tipo de solução para o conflito. E não no grito, com técnicas, com especialização,
né? Com parcimônia, com A melhor, equilíbrio. a melhor sentença é aquela construída pelas partes, né, ministro? Sem dúvida, sempre foi. Por quê? Você tem toda a razão. Bom, você foi magistrado também, mas você é juiz, tem que dar uma solução. Eu digo assim, não vão ficar chateados comigo, pelo amor de Deus. Depois vocês apagam essa parte da gravação até. Né? Eu digo assim, vocês vão dar sentença agora com a tabelinha na mão. Tabelinha, eu chamo o código. Né? Vocês vão aplicar o código? Vocês não tem como não aplicar o código, meu santo Deus. E aí o código, ele não se preocupa muito em passar a linha um pouco para lá, um pouco para cá. Ele passa por onde manda a lei. A mediação, não. A mediação, nós podemos chegar num meio termo, num acordo que agrade a todos, sem fazer com que aquele que tem direito, que tem a justiça na mão, que tem a razão na mão, abra parte dessa razão para poder fazer acordo. Isso é uma visão ultrapassada. Isso é do tempo que o nosso árbitro, o nosso mediador, não conhecia nada de direito, que era o meu avô, o colono lá no meio do mato, que nem sabia escrever, ele sabia, coitado. Esse cidadão não sabia nem que existia lei, códigos. Hoje não. Hoje o nosso mediador ele tem que ter capacidade para realmente chamar as pessoas, explicar sem interferir, né? E aquele que irá vencer a demanda, ele sai com o direito na mão. É óbvio que de uma maneira um tanto quanto diferente, mas sai com a economia de tempo, com a economia de vida, com a economia de desgaste. Nos meios rurais, no interiorzão do Brasil, onde eu fui juiz quase a minha vida inteira, eu fui juiz no interior, meu Deus, as famílias saíam reconciliadas dentro da minha sala de audiência. Olha, eu vou exagerar, estou exagerando, pelo amor de Deus, estou mentindo, estou exagerando. Saíam de dentro da minha sala de audiência, nas matérias possessórias, principalmente, para ir tomar cerveja junto no bar da esquina, coisa que eles não faziam há 10 anos. É eliminação não só do litígio, mas também do conflito. Né? E reatavam a amizade, eles estavam ansiosos para isso. Ansiosos para isso. Isso é, contudo, é assim. Né? Então, meu pessoal, agora nós temos a 13.140, temos a resolução 125, temos o novo Código de Processo Civil, afinal, temos o atual Código de Processo Civil, que a professorada Pellegrini dizia que formam um microsistema dos métodos de resolução de conflito. Além disso, hoje nós temos, do Tribunal Superior do Trabalho, né, uma resolução que é muito semelhante à 125. Até na Justiça do Trabalho não há mais resistência a isso, e a Justiça do Trabalho resistiu um pouco por causa daquele receio de fazer ressurgir o juiz classista e daí para fora. Então, com toda a razão, está tudo certo, foi bem. A Morgana, a conselheira Morgana, tinha muito cuidado nossa amiga. com isso. Parabéns para ela, claro, né? Mais uma guerreira, né? Mas agora não há mais nada, não há mais setor. A OAB, agora você está vendo, né, Juliano? Está vindo para dentro, nós vamos fazer o curso junto com a OAB agora, de formação de mediadores judiciais. Então, resistência, se é que houve resistência, eu acho que tivemos cuidados, instituições com zelos, com cuidados. Tudo bem, ótimo, eu também teria. Mas resistência agora, nesse momento, se acabou, não tem mais. Agora vamos tocar adiante, vamos enfrentar esse volume grande de demandas que tem aí e resolvê-los. Né? Inclusive, para a advocacia, são perspectivas de novos negócios, né? E negócios no bom sentido, ou seja, de atividade profissional, de envolvimento profissional para eles. Claro, graça, meu senhor. Claro. Vai continuar tudo igual. O caso que tinha que ser atendido pela Justiça Dativa, pela assistência judiciária, pela Defensoria Pública, é óbvio, ninguém tem uma varinha mágica para dar dinheiro para essa gente, eles vão continuar sendo atendidos por esse sistema. E o caso que não podia ser, que não pode ser, que tem que ser remunerado, vão continuar sendo remunerados. Só que agora, ao invés de demorar 20 anos, 10 anos, até para o próprio profissional fazer jus ao seu dinheiro, aos seus honorários. Olha, nós temos casos aí que nós resolvemos em 30 dias. 30 dias, e não em 3 anos, não em 3 meses, 30 dias. Né? E o nosso, quando eu falo nosso, é o do Brasil, né? Então, no Fórum João Mendes, o nosso Fórum João Mendes pertence ao Brasil, né? Lá em São Paulo, sim. Nós temos unidades judiciais civis, vocês não vão acreditar, a estatística está lá para confirmar, vão lá e confirmem. De 26% a 32% todo santo mês. Nós chegamos a resolver na entrada do processo.
Na fase, no máximo, pré-processual, no máximo. Meu Deus, de 26% a 32%. Não em todas, claro que não. Claro que sim. Nós temos unidades lá no João Mendes que nós conseguimos. Eu cito de exemplo o Brasil inteiro. Se isso não é uma coisa significativa, então eu não sei o que possa ser. Sim, mesmo na Justiça do Trabalho nós temos aí ótimos números, né, também, que demonstram a importância da conciliação, das formas alternativas de solução de conflito, ou apropriadas, né, não mais alternativas, mas apropriadas. Antes, né? Tu lembra, né, como é que era o nome do teu fórum antes, né? Era Junta de Conciliação. Peguei esse tempo por acaso, ministro, por acaso. Você vê, no nome estava isso, né? Que bonito, né? No nome estava isso. Sim. Que belo resgate histórico o ministro faz dos serviços de conciliação, desse trabalho magnífico que tem sido realizado por diversas pessoas, muitos voluntários, inclusive, né, ministro? Se propondo a ajudar as pessoas a conseguir paz. Né? Não há melhor coisa para a vida do que ter paz. Né? Lógico que todos queremos saúde, né? Vivemos numa pandemia, um momento difícil, extremamente difícil, mas a paz é importante, né? A paz na vida, a paz, não ter conflitos, nos relacionamentos também, né? Um relacionamento em paz, não há coisa melhor. Muito obrigado. Eu vou falar só um pouquinho aqui do Reino Unido, como é feito aqui, bem rapidinho, eu sei que as pessoas querem mais ouvi-lo, e eu tenho também muitas perguntas para o doutor aqui. Eu tenho muitas perguntas para o doutor aqui. Mas aqui no Reino Unido eles têm... a Justiça do Trabalho é separado, né? É um sistema à parte, dentro da estrutura judiciária, mas tem os seus serviços próprios. Então, quando você ingressa, para você ingressar com uma ação trabalhista aqui, você tem que antes submeter a EICAS. EICAS é uma instituição governamental, mas bastante independente, e seria assemelhado às nossas delegacias regionais do trabalho, com uma diferença. Aqui funciona. E funciona bem. Então, você tem que ingressar no EICAS antes de apresentar uma ação judicial trabalhista. Tem algumas exceções, porque a prescrição aqui, trabalhista, ministro, ela é de 90 dias. Na verdade, é 3 meses menos um dia. Então, você tem 3 meses menos um dia para ingressar com a ação trabalhista. Mas antes, você tem que submeter o seu pleito, para o EICAS, para tentar uma conciliação. Se você apresenta no EICAS e diz ao EICAS de cara assim, eu não quero conciliação, eles te dão um certificado e aí você pode ingressar no juízo. Você não precisa desse certificado para ingressar com ação judicial trabalhista se a outra parte já ingressou com uma ação, se a outra parte já acionou o EICAS, ou se você estiver discutindo uma dispensa injusta. Daí você não precisa passar por esse serviço de conciliação, você pode acionar diretamente o judiciário. Se você acionar o judiciário fora dessas hipóteses, sem estar com o certificado do EICAS, aí eles vão aplicar o dismissal do seu processo, eles vão extinguir o seu processo ou remetê-lo de volta para o EICAS para se tentar a conciliação. O tempo que você fica no EICAS, que é no máximo de 30 dias, desconta do seu período prescricional, que é bem curto na Justiça do Trabalho aqui, não é? Que são de 3 meses. Exceto em algumas hipóteses que são de 6 meses, quando você tem uma dispensa injusta também, você tem um prazo maior, que é de 6 meses. E sempre essa prescrição do último ato. Se o ato for continuado, é do último ato que computa o prazo prescricional. Mas os colegas do FONAGE não querem saber da Justiça do Trabalho, né? Eles querem saber como funciona a Justiça Civil aqui. Aqui tem os small claims cortes, que são as cortes de pequenas causas, até 10 mil libras. 10 mil libras hoje é cerca de 70 mil reais. Então, essas causas, que tem alguns temas, você pode levar para small claims aqui, que são normalmente os contratos de compra e venda ou de serviços, honorários profissionais dos mais diversos, pagamentos de aluguéis, seguros, construção, os casos de responsabilidade civil, disputa de vizinhança. Todos esses temas são levados para o small claims se até 10 mil
libras, o valor pretendido. E no Small Claims eles têm um sistema de mediação. Veja bem, no EICAS lá nós temos a conciliação, certo? Que é para trabalhista. Aqui no Civil, eles não trabalham com o sistema de conciliação. É mais mediação pura. Então, eles têm um sistema de mediação, nesse caso dos Small Claims, provido pela corte, com funcionários públicos. Eles são contratados do modo de contratação normal aqui do serviço das cortes, e eles fazem o processo de mediação bem similar ao nosso, né? Reunião separada, inicialmente, com cada uma das partes, depois uma reunião conjunta, mediador sempre confidencial, nunca tem envolvimento do juiz nesses casos, e esse serviço é gratuito, nesse caso. E também tem o cônsul, a prefeitura, ele tem um serviço aqui também de atendimento, Citizen Counsel, de atendimento ao cidadão, e esse atendimento ao cidadão também faz esse serviço de mediação. Quando você vai lá, por exemplo, você tem uma dúvida de aluguel, de locação, eu já me servi desse serviço que eles prestam lá. Eu fui consultar, porque eu tive um problema de locação aqui com o meu landlord, e aí eu fui discutir com eles me deram assistência, e caso eu precisasse de ajuizar, eles estariam do meu lado, mas fiz um acordo direto com o landlord, não foi preciso o uso desse serviço, mas eles encaminhariam para mediação. Né? Então, é o serviço de mediação. Acima disso, acima dos 10 mil, aí eles têm um serviço que chama Civil Mediation Council, que é uma ONG, na verdade, é uma organização civil, não é vinculada ao judiciário, e para você utilizar o serviço de mediação, é uma ONG sem fins lucrativos, mas aí o serviço é pago. E eles não têm uma tabela, porque eles sugerem para você os mediadores disponíveis na sua área, e você entra em contato com cada um desses mediadores, fazendo uma consulta dos preços deles, para atuar, dos honorários deles para atuar. Agora tem o National Family Mediation, é uma organização nacional aqui na Inglaterra, e aí eles têm uma tabelinha de honorários no site deles, que eles prestam esse serviço também nas questões de família. Né? E aí ficaria o custo entre 750 a 1.500 libras, que é um bom valor até, por pessoa, e dependendo da circunstância. Então o mínimo é 750, o máximo é 1.500 libras, porque vai depender se você quer, numa disputa de família, só questionar o direito de visita, né, ou quem vai ficar com os filhos, como vai ser organizado isso. Aí se você quiser discutir também a separação de bens, então por isso vai aumentando o valor desses honorários da mediação, mas até o limite de 1.500, porque trata-se de uma instituição também sem fins lucrativos. E paralelo a isso, existem centenas de instituições que fazem o serviço de mediação, e até algumas de mediação telefônica ou conciliação, tentativa de conciliação telefônica, para segmentos específicos. Tem instituições que congregam muitos segmentos profissionais, mas tem uma, por exemplo, só para montadores de veículos. Então, se você tem um veículo, você tem um problema, você liga para essa instituição que é bancada, em boa parte, pelas empresas de veículo, e essa instituição tenta fazer essa mediação, tenta fazer essa conciliação para resolver o problema. É assim que funciona. A EICAS, né, ainda na área do trabalhista, eles fazem esse serviço de conciliação, especialmente por telefone. Eles têm também a mediação, o EICAS, e também a arbitragem. A arbitragem trabalhista aqui, ministro, ela é só pela EICAS, não se tem a arbitragem privada na esfera trabalhista, né, aqui na Grã-Bretanha. A Escócia tem um dos melhores diplomas de arbitragem do planeta, é uma lei extremamente recente, bem completa, o 2010 Act, é de 2010, essa lei é muito pormenorizada, detalha bastante. A nossa lei brasileira, ela preenche todos os requisitos dos princípios de uma boa arbitragem. A nossa lei traz todos os princípios, mas ela não é detalhada, e quando ela não é detalhada, traz muitas dúvidas, traz alguns conflitos entre as partes de como solucionar as pequenas nuances da arbitragem. Aqui a legislação deles é bastante grande.
Agora, na questão trabalhista não se aplica essa lei geral, se aplica uma legislação não da Escócia, mas sim de toda a Grã-Bretanha, aprovada lá no parlamento, que é por meio da EICAS, a EICAS que faz na esfera trabalhista essa arbitragem. E na Justiça do Trabalho, os juízes fazem mediação, mas não o juiz que vai conduzir o seu caso. Se você tem a sua disputa na Justiça do Trabalho, o juiz oferece. Vocês têm interesse em mediação? Se tiver, ele suspende o processo e encaminha o processo para um outro juiz que, com a confidencialidade, vai realizar aquele trabalho de mediação entre as partes. Se não resolver a mediação, volta para o juiz tocar o processo. Os juízes aqui não fazem conciliação, ministro. Se tiver lá, ele vai perguntar aos advogados se eles querem se conciliar. Mas eles jamais vão apresentar qualquer proposta. Vocês querem, eu suspendo o processo para vocês tentar uma conciliação entre vocês? Mas o juiz jamais vai abrir a boca aqui para vamos tentar 10 mil, 20 mil. Aqui não vai ocorrer isso. Porque, ministro, há uma diferença, né? No sistema, a base do sistema é common law. E o common law se produz uma legislação, os precedentes, que acaba sendo normativa para se conduzir a sociedade. Então, quando os juízes tiram essa total imparcialidade para a produção legislativa, quase, né? Ou seja, os precedentes assumem quase que essa função legislativa, então há uma importância maior. Quando nós, juízes brasileiros, decidimos um caso, a gente decide aquele caso concreto, sem muita relevância para os demais, né? Porque a construção de um precedente vai depender de vários casos, para se você estabelecer um precedente, aí sim. Mas aqui já o precedente pode partir de um único caso. Então há um cuidado maior, tanto que, por exemplo, as testemunhas. No Brasil nós não ouvimos, né, as testemunhas suspeitas, impedidas, né? Aqui todos são testemunhas no processo. Todos. A parte é testemunha do processo. O pai da parte é testemunha do processo. O irmão da parte é testemunha do processo. O dono da empresa, no caso das trabalhistas, é testemunha. No civil, é testemunha. E testemunha com dever de dizer a verdade. Não é? Por quê? Porque eles precisam construir aquele caso, porque vai ser um precedente. Não vai ser a solução de um caso. Vai ser a solução daquele caso, mas pode trazer consequências para o resto da coletividade. Então, eles precisam que aquele caso seja substancialmente demonstrado. E aí as audiências, ministro, 1 semana de audiências, 3 dias inteiros de audiência, 5 dias de audiência, 10 dias de audiência, para ouvir as testemunhas, com todos os pormenores para isso, né? Então tem sido uma experiência interessante. A primeira vez que eu fui, porque eu faço um estágio oficial aprovado por Londres, aqui na Justiça do Trabalho, né? Eu vou lá de vez em quando, converso com os juízes antes, vou para as audiências e tal. E na primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, bom, eu vou lá de manhã, eu vou assistir umas 3, 4 audiências e vou à tarde para a universidade. Ledo engano, eu passei a manhã toda ouvindo uma única parte e não acabou, porque o depoimento ia prosseguir ainda no período da tarde. Então, essa a circunstância básica, né? Claro, uma visão geral, assim, muito limitada, inclusive pelas minhas próprias limitações do tema como ele é tratado aqui no Reino Unido. Mas eu queria saber do doutor também, que teve grande participação na instituição de todos os nossos procedimentos de conciliação, dessa história rica que o doutor já relatou aí. O ministro Marco Aurélio Buzzi também teve uma atuação importantíssima nesses movimentos de conciliação. O doutor já referiu alguma coisa, mas eu queria que o doutor falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, desde como juiz e atuando na criação dessas políticas todas aí, que o ministro participou, de legislação, comentando lei da mediação, enfim... Um longo trabalho. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, essa rica história viva aqui que está com a gente. Munhoz, eu quero te parabenizar pelo teu relato, muito rico. E, óbvio, eu me coloco à disposição sua e de todos que estão aqui nos ouvindo. Mas eu tenho também uma curiosidade, eu tenho uma perguntinha para fazer. Não, vamos fazer para ti pergunta de raiz quadrada de número, fica
Espero. Que eu prometi, né? Vou fazer uma sacanagem. Não, não vou fazer. Mas chegasse a acompanhar em algumas desses casos riquíssimos que você falou, dessas audiências, algumas vezes intermináveis, né? Chegasse a acompanhar até o fim, ver ou ouvir o magistrado proferindo a sentença, chegasse a... Ou depois mesmo, pegando para ler, naquele caso que tu foi lá, chegasse a acompanhar até o fim, um caso desse? Sim. Um dos primeiros casos que eu tive na Justiça do Trabalho, o juiz depois me encaminhou a sentença. Dos serviços de mediação eu não posso participar. Sim. Porque como é confidencial e eles acham que a presença de um terceiro pode inibir as partes na mediação. Então eu não pude participar, mas quando tiver um treinamento para juízes, conciliadores, eles vão permitir que eu participe, porque daí é uma outra circunstância. Eu já tive muitas audiências, já peguei diversas decisões proferidas pelos colegas depois, né, pelos juízes. Já tive, já visualizei. Para mim, muitas das questões, das perguntas feitas, porque aqui o juiz ele é muito isento. Ele não participa da audiência quase, assim. Ele deixa a coisa tranquila demais para a nossa cultura, para nosso histórico de análise procedimental e tal, né? Então, por exemplo, nesses casos, tinha uma discussão de e-mail. Aí o advogado perguntava para a testemunha: pode ler o e-mail de folhas tais para mim? Aí a testemunha lia o e-mail. Eu falei, para que a testemunha vai ler o e-mail se o e-mail está nos autos? Mas enfim, lia o e-mail. Daí o advogado perguntava, o que ele quis dizer com o e-mail, né, com essa mensagem? O que importa o que ele quis dizer? Importa o que reproduziu na mensagem, que a gente possa compreender daquela mensagem, né, o texto passar. Mas aí perguntava para a testemunha o que ele quis dizer com o e-mail. Quando que a testemunha começou a trabalhar? Quando não sei o quê? Porque aqui nós temos a atividade inquisitorial nos processos, né? O juiz produz a prova para ele, para aquilo que é interessante para o caso. E aí um pouco também do civil common law, porque nós vamos resolver aquele caso, interessa para a gente, as provas para aquele caso, nada mais interessa. Então, a gente limita e a gente produz a prova que é de interesse. É lógico, as partes têm atuação, as partes podem... Que eu queria chegar. As partes podem... Aqui não é sistema inquisitorial, é sistema adversarial. Então, o advogado, ele produz a prova e tudo que ele quiser dentro do processo. Por exemplo, se ele juntar documentos nos autos, juntou milhares de documentos lá nos autos. Se a testemunha não fizer referência na audiência àquele determinado documento, o juiz não verá aquele documento. Então, por isso, ele precisa perguntar do e-mail. Leia o e-mail, né? O que quis dizer. E aí o juiz vai anotando o que diz o e-mail, o que o sujeito quis dizer com o e-mail. E aí o juiz vai tomando nota do que ele coleta desses dias todos de audiência. E o bom advogado aqui é aquele que, a partir da oitiva, ele tem uma narrativa lógica e vai construindo a historinha para o juiz. Então ele chega, começou a trabalhar quando? Quem entrou? Quem admitiu? Quem não sei o quê? Como que foi tal dia? O que aconteceu? Mas por quê? Não tem uma norma que fala isso que não pode? Tem, mas fulano fez isso? Fez. E ele vai construindo a historinha pelos depoimentos. O bom advogado. E aí o juiz vai entendendo tudo aquilo de modo oral, para depois ele vai tomando nota e depois ele produz a decisão. Mas não foge, eu quero saber da história do doutor aí, nessa rica história. Eu tive curiosidade, sabe por quê? Porque, certo, a minha experiência, mesmo na parte europeia, que não seja a do direito civil, né? Civil law, é muito rara. E onde eu fui mais ou menos ver isso foi, que não é na Europa, foi em Washington, numa cidadezinha pertinho de Washington, era minha esposa. E eu achei interessantíssimo, eu juiz romano, né? A nossa tradição é romana, porque depois eu me dei o trabalho, eu não entendo nada de inglês, mas a minha esposa entende um pouquinho. E aí nós fomos ver depois a sentença dada pelo juiz, é realmente, aplicando a common law, claro, né? Realmente são os fatos, né? É a prova que está no processo e o direito, assim, vez ou outra, é lembrado. Né? O direito em si, do código, né?
É interessantíssimo, né? Então, E o nosso não é como você vê, nós pegamos as provas, os testemunhos, trouxemos para dentro do molde do código e aplicamos a lei, né? Aplicamos o código. Né? uhum, uhum. Interessante, eu achei. Porque, veja bem, como surgiu o common law, né? Porque muitas vezes as pessoas não explicam isso, e quando se explica, passa a ser mais claro. O common law surgiu por quê? Porque nós tínhamos o direito romano, por séculos, séculos de direito romano, que se espalhou por toda a Europa. Os romanos conquistaram aqui a ilha, né, da Grã-Bretanha e se instalaram. E muitas dessas normas eram produzidas longe das comunidades. Sem dúvida. E que não tinha nada a ver com a cultura local, com a história, com os usos e costumes praticados pelas tribos, pelas comunidades, Isso, pelos exatamente. pequenos povoados. Então eles falaram, não, nós não vamos aplicar uma lei que não é nossa. Então, Claro. quando tiver um conflito, o que vai acontecer? Será decidido pelo órgão julgador, que normalmente era júri, não é? Inclusive para as coisas cíveis, se conduzia um júri com a comunidade para decidir aquele caso. Bom, decidiu desse modo. Então, esse modo será aplicado em todas as outras hipóteses iguais que se acontecerem no futuro. Não uma legislação que a gente não conhece, não conhecemos o legislador, não conhecemos nada. Então, foi daí que surgiu. O civil, a nossa tradição civil já vem lá do jurisconsulto, né? O doutor das leis, aquele que conhece tudo, e vai pegar das testemunhas só aquilo que serve para julgar o caso, né? Que não vai ter tanta importância para o resto da coletividade. Né? Mas me conta aí que o nosso tempo está acabando aqui, eu estou preocupado, Pois eu é, quero saber mais ou menos essa quanto história. tempo, tu acha que mais ou menos quanto tempo nós temos? Olha, pelas minhas contas aqui, a gente tem menos uns 10 minutos, mais ou menos. Pois é, então vamos tentar bem rapidinho. Queria chamar a atenção do pessoal que está nos ouvindo, né, que está muito interessado nas duas versões aqui, ó, nas duas partes de exposição, melhor dizendo, que foram postas, que é assim, eu vou fazer um pedido para vocês, eu vou fazer um rogo para vocês. Qual é o pedido? Se interessem, né, pela 13.140, se interessem por esses artigos do novo Código de Processo Civil, se interessem por essa justiça nova que está vindo por aí, né, que é uma especialização. Dentro dela, aqueles que serão advogados, né, aqueles que irão se dedicar à advocacia, que já são advogados, né, esses já estão vendo nos escritórios das grandes capitais, São Paulo, nas grandes cidades, né, capitais, principalmente em Timbó, minha terra natal, a grande cidade, naquela. Mas, afinal, deve ter uns 30 mil habitantes agora. Mas muito bonita, muito bonita. Uma cidadezinha bem agradável, obrigado. bem agradável. Belíssima, Conheço. belíssima, belíssima. Mas, afinal, então, isso está funcionando, pessoal. Está dando certo. E outra coisa, cá entre nós também, pouca gente está nos ouvindo, nós estamos abrindo, nós não, essa oportunidade, essa legislação, esse caminho está abrindo duas novas carreiras. Duas novas carreiras para o pessoal que é não só do direito, mas também do direito. Mediador judicial, já tem estados que já fez concurso, tem estado que está contratando, tem estado agora que está fazendo o curso para depois abrir um concurso ou fazer seleção. Esse é o mediador judicial. E tem um outro que é até mais interessante em termos de dinheiro, né? Que é o mediador extrajudicial. Cá entre nós, ninguém está nos escutando aqui. Esse não precisa ter curso para nada, santo Deus. É bom que tenha, claro. Né? Claro. Tem que fazer um curso para se preparar. Hoje não tem mais isso de fazer matado nada. Ninguém mais quer fazer mal feito coisa nenhuma. Nem se admite mais isso. Né? Porque não há necessidade. Então, temos os cursos nossos, que são cursos bons, não é concurso, é curso, são cursos bons. E nós temos aí, minha gente, duas novas, belíssimas carreiras, interessantes sobre o aspecto econômico, principalmente. Mas dentro delas, nós vamos conseguir, como o Munhoz acabou de falar, nós vamos conseguir, dentro dessas duas perspectivas e métodos de resolução de conflitos, de levar a paz social de um modo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido do que através da sentençona judicial. Eu não estou criticando o judiciário, eu faço parte dele há 38 anos, só faltava eu querer botar fogo no judiciário. Claro. Né? Nada, eu prestigio, acho o processo, a justiça uma belíssima coisa que está aí, né? É complexa, mas é belíssimo, graças a Deus que existe isso. Mas nós temos agora métodos mais fáceis. E outra coisa, vou repetir, não fomos nós que inventamos.
A humanidade, a sociedade já faz mais de 2000 anos que experimenta isso. Deu certo em tudo quanto é lugar do mundo, seja pelo sistema da Common Law, da Civil Law, seja pelo sistema germânico, nórdico, saxão, latino. Deu certo no mundo inteiro. Será que não vai dar certo aqui? Não, já está dando. Nós já estamos baixando o volume de processo, já estamos conseguindo fazer acordos maravilhosos de demandas que estavam aí há 25, 26 anos correndo no fórum. Algumas mais. Então eu faço esse rogo, eu termino a minha fala fazendo esse rogo, esse pedido para vocês. Se interessem. Nem que não seja para não trabalhar nunca com isso, mas se interessem, porque isso faz parte da nossa cidadania. Isso faz parte da nossa formação, isso faz parte de aperfeiçoar o cidadão brasileiro. Ele saber que tem direitos e saber como exercer esses direitos. Saber como é que funciona essa engrenagem. E essa engrenagem que agora está aí, ela é simples, ela é modesta, ela é rápida, ela é eficiente. Qualquer pessoa entende. Não tem mistério nenhum. Então eu os convido a vir para ver nos nossos sejusques que já tem. Nós já temos mais de 2000 sejusques funcionando no interior do Brasil, meu Deus do céu. Ministro, deixa eu aproveitar e perguntar a importância dos juízes, dos juizados nesse envolvimento, tanto na conciliação, porque é uma atividade propícia deles, né? Essa atividade de conciliação, de estar envolvido nessa solução. Eu sou suspeitíssimo em falar sobre a turma dos juizados especiais, né? Porque eu integro o FONAS, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, há muitos anos. Não fui um fundador, não fui, mas integro, faço há muitos anos parte. Tenho grande orgulho desse nosso time. É um time que muito unido. Nós temos as nossas diferenças. De vez em quando nós queremos nos matar ali dentro, mas somos unidos. Nós construímos as coisas juntos. Isso é um dos grandes segredos, né? E o juizado especial, foi bom tu fazer essa pergunta, não por causa da admiração que eu tenho pelo juizado especial, que é grande, pelos juízes, principalmente dos juizados especiais, que é imensamente grande, mas para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que é o lugar mais acessível do mundo para os advogados, para as próprias partes, ainda que desacompanhadas de advogado, inclusive, né? Então, o nosso modelo de juizado especial, que é muito parecido com o português, que é o juizado lá é chamado juizado... Daqui a pouco me veio o nome em Coimbra, eu frequentava muito lá, muitas vezes lá. É muito parecido com o modelo dos países europeus latinos, né? Funciona muito bem o nosso juizado. Sempre lembrando, minha gente, que quando é assim, funciona muito fila, funciona bem. Por quê? Porque o nosso Brasil, cabe aqui dentro do nosso Brasil, mais ou menos uns 20, muito mais do que 20 Portugal, cabe 2 vezes a Europa inteira aqui dentro. Então, nós não temos, realmente eu confesso, nós não temos estrutura para dar um prontíssimo atendimento a todo mundo, em nenhuma área, nem na saúde, nem na educação, em lugar nenhum. Na justiça também não. Mas não é por causa disso que não vale nada, não é por causa disso que é ruim. Funciona, vai lá com um pouco de paciência, que você será muito bem atendido. Se você tem a esperança de trazer a outra pessoa para pelo menos discutir, ouvir, ver o que vai acontecer, isso com certeza absoluta vai acontecer. Você não vai sair dali decepcionado. Os nossos servidores são pessoas boníssimas, treinadas, especializadas. O nosso juiz do juizado especial, via de regra, são excelentes. É lógico que nós temos os mesmos problemas que o legislativo tem, que o executivo tem, que até o teu time de futebol também tem. Time que tu torce, é o melhor time do mundo. O meu é o melhor do mundo, eu não tenho dúvida. O meu Palmeiras é o melhor do mundo. Mas se o teu é o Palmeiras, então é o melhor do mundo mesmo. É o Palmeiras e o Grêmio disputando assim pertinho. Mas afinal... Então, minha gente, lógico, com todas as limitações que nós temos, mas é um sistema que está muito bom à disposição de toda a cidadania, vale a pena ir lá dar uma olhada. E para aquele que só quer ser curioso, eu peço isso, seja curioso, leia, se interesse, vá ver como é, ensina os filhos, ensina o vizinho, ensina o irmão. Isso faz parte da cidadania. E ela está indo muito bem. A gente fala muito mal do Brasil, mal desse. Não, nisso, com todo respeito, ainda que hajam, sim, defeitos, mas vai indo muito bem. Nós temos que ter orgulho disso. E quem construiu isso? Nós, os brasileiros, com o nosso esforço,
muitas vezes com trabalho gratuito, voluntário. Fomos nós que construímos isso aí. Isso não vem de fora importado, é nosso, tem a nossa marca. É um motivo de orgulho para nós. Ministro, muitos colegas parabenizando aqui, eu não consigo nem ler todas as mensagens aqui, parabenizando, batendo palmas, aplaudindo as palavras do senhor. Isso foi tudo eu que combinei com eles. Que bom. Combinou bem, porque eles estão cumprindo a regra aqui. Obrigado, ministro, obrigado. Uma delícia essa prosa com o ministro. É muito bom conversar contigo sempre uma simpatia. Prazer imenso em te rever, meu irmão. Continua eu que assim, diga. sendo luz para a gente, continua sendo luz. Amém, obrigado. Foi uma delícia aqui estar com o ministro. E mais uma vez aqui, eu agradeço a participação do ministro no nosso livro, lá no livro que eu estou organizando aqui, em homenagem ao nosso querido amigo Neves Amorim, com esse timaço. Em breve, se Deus quiser, vamos fazer o lançamento dele após esse problema da pandemia. Então, eu deixo aqui, acho que o ministro tem 1 minuto para fazer Não, eu já me despedi. Agradeço muito ao pessoal que nos convidou, o pessoal do FONAGE, eu tenho grande admiração, eu sou fãzão deles todos, né? Adoro Sueli, adoro o Ricardo, dar nome é ruim, né? Sim, claro, imagina. Mas eu sou fã de todos eles, com certeza. E olha, é um time que eu respeito, eu tenho uma grande admiração, eu tenho orgulho de pertencer ao FONAGE, orgulho. E olha, é uma entidade informal, tu sabe disso. Vai acabar Nem aqui. registro a gente tem, nós não estamos registro em lugar nenhum, é algo informal. Né? Bom, um beijo então para a Janice, a nossa presidente e querida amiga, né? Comum amiga, certeza, e que nos permitiu conhecermos uns aos outros lá em 2009, na casa dela. Né? Isso. Então tá. Um beijo a todos, muito obrigado pelo carinho, ministro. Fique com Deus, se cuide das suas famílias e que Deus nos proteja a todos. Obrigado. Amém. Felicidades. E continue aí na luta pela conciliação. Vale a pena. Valeu, obrigado. Tchau.